E para você que acompanha nosso canal, especialmente você que está aí mergulhando nos estudos de psicologia, revisando matéria para a faculdade ou se preparando para provas e concursos, a nossa conversa de hoje foi desenhada para consolidar a sua base teórica. É um mergulho essencial, eu diria. Sim, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender os aspectos históricos da neuropsicologia e aquele milenar problema mente e cérebro. Sabe, geralmente quando a gente pensa num diagnóstico na medicina tradicional, rola aquela expectativa de muita precisão, né? É, com certeza. A gente gosta das coisas bem exatas. Exato. É quase como engenharia mecânica. Se alguém cai da bicicleta, tipo quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular onde o osso partiu. E aí a médica simplesmente aponta para a chapa e diz, olha, o problema está exatamente aqui, no terço distal do rádio. Pois é, e essa é uma visão bastante reconfortante, de fato. Porque nós, seres humanos, gostamos de coisas que a gente pode ver, tocar e categorizar com facilidade. Verdade. Na medicina física, muitas vezes, o diagnóstico é binário, sabe? Ou o osso está quebrado, ou ele está intacto. A artéria está obstruída ou livre. Mas aí... E aqui que a coisa complica. A gente dá um passo para dentro do universo do cérebro, da cognição, das nossas emoções, e de repente, aquela máquina de raio-x parece que não dá mais conta do recado, né? Ah, nem um pouco. A gente entra num terreno que é muito, muito mais complexo. Pois é, para ser bem sincero, é bastante nebuloso. Porque não é só olhar para uma imagem anatômica e pronto. Sem dúvida. É a definição perfeita de águas turvas diagnósticas. Porque, assim, na neuropsicologia, não estamos lidando apenas com uma biologia estática. Certo. Nós estamos lidando com a essência de quem nós somos, sabe? Com o nosso comportamento e como nós interagimos com o mundo. O cérebro é, no fim das contas, o único órgão que tenta entender a si mesmo. Caramba, isso é muito profundo. E é exatamente por essas águas profundas e fascinantes que a gente vai navegar hoje aqui no Psi em áudio. Isso mesmo. E vale ressaltar uma coisa importante aqui. Entender a história dessa área não é só, tipo, decorar datas ou nomes do passado para marcar um X na prova. Ah, com certeza não. É muito mais que isso. É compreender o mecanismo por trás de tudo. É responder à pergunta de por que avaliamos os pacientes da forma que avaliamos hoje, sabe? Como a gente chegou aos instrumentos e ao raciocínio clínico contemporâneo. Faz todo sentido. Tudo isso tem raízes lá atrás, nas tentativas, nos erros e até nas descobertas acidentais de quem veio antes da gente. Sabe uma grande questão que sempre me intrigou? Como foi que a humanidade passou daquela crença antiga de que a mente morava no coração para um mapeamento atual de redes neurais super complexas? É uma transição em tanto, né? Sim, porque antes mesmo de existir a palavra neuropsicologia, a gente precisava descobrir onde a mente habitava, certo? Exatamente. O cérebro nem sempre foi o protagonista da nossa história. Se a gente voltar bastante no tempo, vemos evidências médicas fascinantes em papiros do Egito Antigo. Lá de 3.500 a.C., né? Isso. E esses textos já documentavam lesões na cabeça. Eles até notavam que danos em um lado do cérebro afetavam o lado oposto do corpo. Uau, eles já percebiam essa inversão. Já. Mas, curiosamente, para os egípcios, a inteligência e a alma não ficavam na cabeça. Elas residiam no coração e no diafragma. Nossa, no diafragma. Pois é. O cérebro era visto quase como um radiador para esfriar o sangue ou só um preenchimento do crânio mesmo. Olha, faz um certo sentido intuitivo se a gente pensar bem, porque quando você leva um susto ou quando está apaixonado, você não sente o cérebro pulsar, né? É verdade. Você sente o corpo. Você sente o coração bater mais forte no peito. A experiência física da emoção acontece muito mais no tronco do que na cabeça. Essa observação é perfeita. A intuição fenomenológica, digamos assim, apontava direto para o peito. Certo. Porém, em paralelo a isso, a gente tem achados arqueológicos intrigantes nas Américas, crânios da cultura asteca e de civilizações pré-colombianas que apresentam trepanações cirúrgicas. Que são aqueles buracos feitos no crânio, certo? Isso, buracos incrivelmente precisos, e o crescimento ósseo ao redor das bordas prova que os pacientes sobreviviam a essas cirurgias. Caramba! Sobreviver a uma cirurgia no crânio naquela época. Sim,
Eles estavam abrindo a cabeça das pessoas para, na crença deles, liberar maus espíritos ou para tratar dores de cabeça severas e convulsões. Então eles já sabiam que mexer ali mudava alguma coisa. Exato. Isso prova que, de uma forma bem empírica, eles sabiam que intervir no crânio alterava o estado mental ou físico da pessoa. Mas essa prática empírica precisava de uma base teórica. E aí, quando a filosofia clássica entra na jogada, a coisa esquenta de vez. A gente começa a ver uma polarização gigantesca sobre do que a mente é feita. É o clássico problema mente-cérebro. Esse debate filosófico plantou as sementes da psicologia moderna. De um lado, a gente tinha o dualismo. Que é aquela ideia da separação total, né? Isso mesmo. A ideia de que a mente e o corpo são entidades completamente feitas de materiais diferentes. Entendi. A mente seria algo etéreo, sabe? Imaterial, a alma, o pensamento puro. Já o corpo seria apenas a máquina física, sujeita ali às leis da física. E do outro lado da moeda? Do outro lado do ringue, surgiu o reducionismo. Esse pessoal defendia que não existe essa substância mágica imaterial, a mente não seria nada além do cérebro físico em funcionamento. Ou seja, zero espaço para o etéreo. Zero. Todo pensamento, memória ou, sei lá, o amor seria reduzido no fim das contas a eventos químicos e elétricos. Ok, vamos desempacotar isso. No meio dessa polarização toda, o Descartes tentou construir uma ponte com o interacionismo, não foi? Foi sim. O Descartes era muito perspicaz e percebeu um problema lógico no dualismo puro. Qual o problema? Pensa bem, se a mente é imaterial e o corpo é material, como um afeta o outro? Tipo, como o meu desejo imaterial de levantar o braço faz os meus músculos físicos se contraírem? É uma excelente pergunta. A conta não fecha. Pois é. Aí ele sugeriu que a interação ocorria num ponto central do cérebro, a glândula pineal. A famosa glândula pineal. Essa mesma. E a comunicação se daria através dos chamados espíritos animais, que, veja bem, não eram espíritos místicos, tá? Não, o nome engana um pouco. Engana. Mas eram fluidos muito sutis que viajavam pelos nervos, inflando os músculos. Hoje isso soa quase como ficção, né? Sim, soa bastante bizarro. Mas foi a primeira grande tentativa histórica de sistematizar como o sistema nervoso funcionava. Mas olha, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui sobre o reducionismo. Porque se a gente levar a ideia de que tudo é apenas química e eletricidade as últimas consequências... Isso não nos transforma em meros robôs biológicos. Digo, se a minha decisão de tomar um café agora é só uma cascata de neurotransmissores que já estava pré-determinada pelas leis da física, cadê a nossa capacidade de escolha? Essa é a grande crítica. É o principal ponto cego do reducionismo estrito. E a neurociência moderna, aliada à psicologia, não trabalha mais com essa visão mecânica e fria. Ufa, ainda bem. Mas por que não? Porque o cérebro não trabalha num tubo de ensaio. O organismo está numa constante e íntima interação com o meio ambiente. O contexto importa. Exato. Nós interagimos com a nossa cultura, com as nossas relações afetivas, com trauma, com a linguagem. E essas experiências reais ativam e moldam fisicamente os circuitos cerebrais. É um via de mão dupla. Totalmente. A consciência emerge dessa dança complexa entre a biologia herdada e a experiência que a gente vive. Então, não somos robôs executando um código fechado. Entendi. Somos sistemas abertos que se reescrevem baseados no contexto. Perfeitamente colocado. Só que essa ideia de reescrita contínua é fascinante, mas eu imagino que a filosofia não daria conta de provar isso sozinha. Quer dizer, a gente pode ficar num café debatendo sobre o dualismo o dia inteiro. Com certeza. Mas a ciência só avança quando você consegue testar essas coisas no mundo real. E isso me parece ser o grande divisor de águas que rolou no século XIX. Sem dúvida. O século XIX é quando essa especulação toda encontra a realidade crua e muitas vezes bem brutal da clínica médica. É a hora da verdade. Foi o momento em que começamos a observar o que acontece com a mente quando o cérebro sofre danos estruturais evidentes.
E aí, a ciência médica se dividiu em dois grandes campos teóricos sobre a organização do cérebro. E um desses campos começou com uma ideia que hoje parece muito bizarra, a tal da frenologia, né? Ah, a frenologia de Franz Joseph Gall. Esse foi o auge do que chamamos de localizacionismo extremo. Como funcionava isso? O Gall propôs que o cérebro não era um órgão único, sabe? Mas sim um conjunto de vários órgãos menores, onde cada um seria responsável por uma faculdade mental específica. Tipo, cada um com sua função exclusiva? Isso. Ele falava em áreas para benevolência, para cautela, para o instinto de sobrevivência. Ele chegou a mapear 27 dessas áreas. E qual é a parte bizarra dessa história? A parte bizarra é que ele acreditava que, se você usasse muito uma área, o cérebro crescia naquele ponto e empurrava o osso do crânio para fora, formando calombos. Esperei, então a avaliação psicológica da época era literalmente um exame de apalpar calombos na cabeça do paciente para descobrir a personalidade dele? Literalmente isso. As pessoas iam aos consultórios para que o médico medisse as protuberâncias da cabeça delas. Nossa, pra quê? Ah, para saber se dariam bons maridos ou boas esposas, por exemplo. Evidentemente, a metodologia era falha e acabou sendo descartada. Aí dá bem, né? Imagina fazer terapia assim hoje. Nem me fale. Mas, apesar de tudo, o conceito fundamental do Gall, essa ideia de que funções diferentes têm endereços diferentes no cérebro, plantou a semente do mapeamento cerebral moderno. Faz sentido. E qual era o outro campo que brigava com eles? Em oposição total a isso, a gente tinha o holismo, liderado por Florenz. Que argumentava o oposto absoluto, certo? Que o cérebro não tinha essas áreas especializadas. Exato. Para o holismo, o cérebro funcionava como um todo indivisível. A metáfora deles era como a digestão ou a respiração. Tipo, o órgão inteiro faz o trabalho. Isso, o pulmão inteiro respira, o cérebro inteiro pensa. Eles achavam que se você removesse uma parte do córtex, qualquer outra parte poderia assumir o trabalho. Desde que sobrasse massa cerebral suficiente. Exatamente. E para resolver essa briga teórica entre o cérebro dividido em pedacinhos e o cérebro como um bloco único, a história apresentou casos clínicos impossíveis de ignorar. Os famosos estudos de caso. E para você que estuda psicologia, o caso de Phineas Gage em 1848 é, sem dúvida, o mais famoso de todos. Com toda certeza. O Gage é considerado um marco inicial da neuropsicologia clínica moderna. Conta um pouquinho dessa história para quem talvez não lembre dos detalhes. Bom, ele era um capataz de construção de ferrovias, lá nos Estados Unidos, uma pessoa muito responsável, educada. E aí, durante uma explosão acidental, uma barra de ferro de mais de 1 metro atravessou o rosto dele. Nossa! Entrou pela bochecha e saiu pelo topo do crânio, destruindo grande parte do lobo frontal. O que, só de ouvir, já é um milagre absurdo ele ter sobrevivido a isso. É um milagre médico. Mas o que revolucionou a ciência foi o como ele sobreviveu. Porque antes do Gage, muitos médicos achavam que os lobos frontais não serviam para muita coisa. Sério? Sim, porque viam pessoas sofrerem lesões ali e continuarem andando, falando, respirando perfeitamente. E fisicamente, o Gage estava ótimo depois de se recuperar. Mas psicologicamente, a história foi outra. Completamente. A personalidade dele mudou drasticamente. Ele se tornou impulsivo, infantil, desbocado, perdeu a capacidade de planejar o futuro. É o famoso relato do médico dele que dizia que Gage não era mais Gage. Precisamente. E o que isso provou para a comunidade científica? Provou que funções complexas como a personalidade, o julgamento moral e o controle social não eram características flutuantes de uma alma imaterial. Elas tinham um endereço. Sim, estavam ancoradas numa biologia muito específica, no lobo frontal. E logo na sequência dessa revolução, na década de 1860, entra em cena o médico francês Paul Broca, com um paciente que mudou tudo sobre a linguagem. Ah, o famoso paciente Messier Le Bogne. Ou simplesmente o TAN. Isso mesmo. Ele ficou conhecido como TAN porque TAN era a única sílaba que ele conseguia falar. Ele repetia isso o tempo todo. E o fascinante é que o TAN compreendia tudo que lhe era dito.
Ele só não conseguia falar. Exato. Se você pedisse para ele apontar para a janela, ele apontava. A musculatura da boca estava perfeita, ele mastigava, engolia. O que ele perdeu foi exclusivamente a capacidade de produzir fala articulada, a linguagem expressiva. E como o Broca conseguiu provar de onde vinha esse problema? Já que na época não existia ressonância magnética nem nada do tipo. Ele teve que ter paciência. Ele teve que esperar o paciente falecer. E essa é a gênese do método que a gente chama de correlação clínico-anatômica. Avaliar o cérebro pós-morte. Isso. O Broca realizou a autópsia do cérebro do Tan e encontrou uma lesão muito bem delimitada na terceira circunvolução do lobo frontal esquerdo. A famosa área de Broca. Exatamente. E poucos anos depois disso, o neurologista alemão Karl Wernicke encontrou o quadro inverso. Como assim o inverso? Pacientes que falavam fluentemente, mas a fala não fazia sentido nenhum. Era uma salada de palavras. E eles também não compreendiam nada do que ouviam. E na autópsia desses pacientes? A autópsia mostrou uma lesão numa área diferente, mas posterior, lá no lobo temporal esquerdo, a área de Wernicke. Certo. Deixa eu dar um passo atrás para a gente entender a metodologia aqui. Porque isso é essencial para quem está estudando para provas. Vamos lá. Como os cientistas provam que a fala e a compreensão não são apenas partes de um grande módulo de linguagem, sabe? Como provar que são engrenagens separadas? Excelente ponto. Eles desenvolveram o padrão ouro da pesquisa em neuropsicologia, que é chamado de dupla dissociação. Dupla dissociação? Explica pra gente com um exemplo mais do dia a dia. Cognição seja como um aparelho de TV antigo. Ok. Se a TVA tem imagem, mas não tem som, você pode pensar, bom, o som é uma função separada. Mas e se o alto-falante for só a parte mais frágil do sistema inteiro? Entendi. Pode ser só um defeito geral que afetou o som primeiro. Exato. Para provar que são coisas realmente independentes, você precisa encontrar a TV B. Que seria uma que tem o som perfeito, mas a tela está totalmente apagada. Perfeito, você precisa dessas duas peças do quebra-cabeça. Ah, agora ficou muito claro. O paciente do Broca é a TV sem som. Ele entende as coisas, mas não fala. E o paciente do Wernicke é a TV sem imagem. Ele fala super articulado, mas a compreensão e o sentido estão quebrados. Brilhante analogia, é isso mesmo. Quando você tem esses dois pacientes com lesões diferentes, causando déficits opostos, você prova por dupla dissociação que produzir a fala e compreender a linguagem dependem de sistemas anatômicos distintos. Isso consolidou de vez o localizacionismo moderno, então. Sem dúvida. Mas, mesmo com essas áreas mapeadas, ainda me parece uma visão um pouco fragmentada. Imaginar o cérebro como uma casa, cheia de cômodos, onde cada quarto faz uma coisa só e tem a porta trancada. Parece insuficiente. E é insuficiente. Porque uma casa, uma fábrica, precisa de logística, precisa de comunicação entre os setores. E se não existe um módulo isolado ali no meio, como o cérebro coordena todas essas áreas, Broca, Wernicke, lobo frontal ao mesmo tempo, sem virar um caos? Você tocou no ponto-chave. Essa foi a grande pergunta do século XX. E, infelizmente, o laboratório que forneceu essas respostas para a ciência foi o pior cenário possível. As grandes guerras mundiais. Exatamente. Diferente de um AVC comum, que costuma afetar grandes territórios do cérebro de uma forma mais difusa, os ferimentos de guerra eram diferentes. Como balas e estilhaços, né? Isso. Eles causavam lesões extremamente locais, destruindo pequenos pedaços muito específicos do córtex em soldados super jovens. E a necessidade de reabilitar esses milhares de sobreviventes foi o que impulsionou a neuropsicologia clínica como uma profissão real. Deixou de ser só uma curiosidade acadêmica de autópsia. Virou uma necessidade urgente. O objetivo não era mais só fazer um mapa de onde vinha a fala. Era descobrir como fazer aquele soldado voltar a ser funcional para a sociedade. E aí que entra um dos maiores nomes da área. Sim, nesse cenário tão doloroso dos hospitais militares soviéticos, emergiu o trabalho colossal de Alexander Luria. O Luria aparece em absolutamente todas as provas e concursos de neuropsicologia. Não tem jeito. É verdade. Ele atendeu milhares de casos e percebeu que aquela briga antiga entre localizacionismo e holismo era uma falsa dicotomia. E a solução genial dele foi a teoria dos sistemas funcionais. Que propõe as 3 grandes unidades funcionais.
Como a gente pode traduzir isso de um jeito bem prático para quem está nos ouvindo e, sei lá, anotando isso no caderno agora? A gente pode visualizar essas 3 unidades como os grandes sistemas operacionais de um computador supercomplexo, que trabalham juntos de forma inseparável. Certo. Qual é a primeira? A primeira unidade funcional fica lá na base do cérebro, envolve o tronco encefálico e uma rede chamada formação reticular. Que seria o que na nossa metáfora? Pense nela como a bateria ou a fonte de energia do sistema. A função dela é regular o tônus cortical, ou seja, manter o córtex acordado, vigilante e pronto para trabalhar. É literalmente a tomada que liga a máquina. Se ela falhar, as outras duas nem importam porque o paciente entra em coma. Exato, sem bateria, sem funcionamento. E a segunda unidade? A segunda unidade engloba as partes mais posteriores do cérebro, os lobos temporal, parietal e occipital. Essa é a unidade da recepção, análise e armazenamento. É tipo a antena e o HD da máquina. Exatamente. É o enorme departamento de servidores. É aqui que as informações visuais dos seus olhos, as informações táteis e os sons são integrados para você entender o mundo. Então, recapitulando. A primeira unidade liga a máquina. A segunda capta e entende os dados do mundo. Fica faltando alguém para tomar as decisões. E essa é a função da terceira unidade, que fica localizada na frente, nos lobos frontais. Ela é o diretor executivo ou o maestro da orquestra. O CEO do cérebro. Isso. A função do diretor é programar, regular e verificar a atividade mental e o comportamento. Com os dados da segunda unidade, o lobo frontal planeja uma ação, executa e, mais importante ainda, verifica se deu certo. Ele corrige a rota se precisar. Perfeito. Essa visão em rede que trabalha num sistema fechado já é brilhante por si só. Sim, mas o pulo do gato do Luria, muito influenciado pelas ideias do Vygotsky, é que ele adiciona a cultura e o ambiente externo dentro dessa rede biológica, não é? Com certeza. Ele propõe que o cérebro humano é uma construção histórico-cultural. Mas espera aí, como algo que acontece fora da nossa cabeça, na sociedade, pode mudar o cabeamento biológico lá dentro? Essa é talvez a contribuição mais bonita dessa escola de pensamento. Pense na leitura e na escrita. Ok. O cérebro humano evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos. Mas a escrita foi inventada ontem, se a gente pensar em termos evolutivos. Faz sentido. Portanto, não existe um módulo de leitura inato no cérebro. O bebê não nasce com uma pecinha feita para ler. A escrita é uma invenção, uma tecnologia cultural. Sabe uma coisa que eu fico pensando? É como se a escrita fosse um aplicativo cultural, que a humanidade inventou, baixou, e esse app literalmente alterou o hardware do cérebro. Essa analogia é perfeita. E como o cérebro lida com esse aplicativo novo? Através da plasticidade. A famosa neuroplasticidade. Isso. Quando a gente aprende a ler na infância, a cultura força o nosso cérebro a criar vínculos novos entre áreas que antes trabalhavam totalmente separadas. Tipo, quais áreas? Ele passa a conectar o centro visual para reconhecer a forma da letra, o centro da audição para associar a letra ao som e os centros motores para você conseguir escrever. É uma verdadeira rede nova. Uma rede funcional inédita que é criada no cérebro por exigência do ambiente social. A cultura reorganiza a nossa biologia. Sensacional. Bom, antes da gente avançar para ver como as máquinas modernas desvendam isso tudo hoje em dia, se você que está ouvindo a gente está curtindo esse nosso mergulho didático, aproveite para deixar sua curtida neste áudio. E olha, se você quiser aprofundar ainda mais os seus estudos, seja para a faculdade ou para gabaritar num concurso, a gente deixou algumas sugestões de bibliografias muito bacanas na descrição do vídeo. Confere lá depois. Vale muito a pena conferir. Mas voltando a essa plasticidade impressionante que você acabou de descrever. O Luria nos deu esse mapa maravilhoso dessas redes flexíveis. Mas hoje a gente tem algo que o Luria e o Broca nem sonhavam em ter. A tecnologia ao nosso favor. Exatamente. Nós conseguimos ver o cérebro funcionando ao vivo. O advento das técnicas modernas de neuroimagem. A tomografia, a ressonância magnética funcional, o PET scan. Isso virou a página da neuropsicologia clássica para moderna. Mudou o jogo completamente. Imagina antes,
Um neuropsicólogo precisava aplicar baterias de testes durante horas e horas, analisando blocos lógicos, desenhos. Era quase como um detetive, tentando adivinhar em qual milímetro do cérebro estava a lesão. E hoje em dia, o neurologista já manda o paciente para o seu consultório com um envelope embaixo do braço, com uma imagem 3D, colorida, mostrando a coordenada exata do dano. Pois é, o trabalho de detetive de localização praticamente acabou. E se o neuropsicólogo moderno focar apenas em localizar a lesão, ele se torna obsoleto. Não faz mais sentido. O foco da avaliação neuropsicológica mudou radicalmente, do onde para o impacto. O impacto na vida real. Isso. A gente usa nossos testes agora para entender como aquela lesão, que já está visível na ressonância, está afetando a cognição, a memória e a emoção do paciente no dia a dia. O que ele perdeu e o que sobrou. Exato. Quais funções estão preservadas e saudáveis e como podemos usar o que sobrou para reabilitar o paciente e devolver a independência dele. E essa nova perspectiva ajudou a derrubar uma metáfora que reinou na psicologia cognitiva por muito tempo, né? Aquela ideia de que a mente é o software e o cérebro é o hardware. A velha metáfora do computador. Sim. Por que comparar o cérebro a um computador deixou de ser útil para a gente hoje? Porque a metáfora do computador ignora o aspecto mais fundamental de todos. Nós somos organismos biológicos vivos buscando adaptação e sobrevivência. Nós não somos máquinas de metal. Não somos. Um computador processa símbolos de uma forma muito fria e isolada. Ele roda o sistema do mesmo jeito, sem se importar se está fazendo calor no quarto ou se ele está com fome. A máquina não tem corpo. E nós estamos totalmente presos a um corpo. A gente sente sono, fome, medo. E essas emoções não são falhas no sistema. Elas são parte integrante de como a gente toma decisões. Certo. A nossa cognição evoluiu baseada em necessidades biológicas. A gente presta atenção no que ameaça a sobrevivência ou no que oferece recompensa afetiva. A neuropsicologia hoje nos mostra o que acontece quando esse sistema de adaptação sofre uma pane estrutural. E tem um exemplo clínico contundente dessa pane, não tem? Que a literatura chama de síndrome de dependência ambiental, ou comportamento de utilização. Tem sim. É um quadro extremo e revelador. Como isso ocorre na prática de um consultório? Lembra do lobo frontal? Aquele diretor executivo da terceira unidade do Lúria? Lembra o CEO? Isso. Quando um paciente sofre lesões bilaterais graves lá nos lobos pré-frontais, ele perde justamente os freios inibitórios. Ele perde o controle interno sobre as ações. E qual o resultado disso? O resultado prático é que o ambiente passa a ditar o comportamento dessa pessoa de uma forma compulsiva. Ou seja, o estímulo visual lá fora vence a vontade interna da pessoa. Exatamente. Por exemplo, se o examinador deixar um par de óculos em cima da mesa, o paciente pega e coloca no rosto, mesmo se ele já estiver usando os próprios óculos. Nossa! Se tiver um copo d'água na frente dele, ele bebe, sem nem estar com sede. Tem relatos de pacientes com essa síndrome que vêm uma cama na enfermaria e começam a tirar a roupa para dormir no meio de uma consulta. Caramba, a capacidade de dizer, olha, não é apropriado fazer isso agora, simplesmente desapareceu. A pessoa é capturada pelo ambiente. É isso, a pessoa se torna um reflexo do que está ao redor. Então, abandonar a ideia do computador significa aceitar que nossos pensamentos são, entre aspas, bagunçados pelas nossas emoções e pelo ambiente o tempo todo. Na verdade, isso não é um defeito. Essa é a característica principal de um cérebro vivo. A gente não avalia mais os sintomas só como peças quebradas, mas como tentativas do organismo de se adaptar a uma realidade nova. O que prova que a gente não é um computador lógico rodando scripts isolados, mas entidades biológicas lutando para mediar nossos instintos. É a melhor definição possível. Bom, para você que está nos acompanhando e anotando tudo, vamos amarrar essa jornada para esses conceitos ficarem super claros na sua memória. Vamos lá, um resumão. A gente viu como a compreensão da mente começou lá atrás, de forma bem mística, com os egípcios focando no coração e os astecas fazendo furos no crânio. Passamos pela briga filosófica da separação corpo-mente do Descartes. E aí a ciência encontrou seu caminho através dos acidentes, como o ferro na cabeça do Fiennes Gage, provando o papel do lobo frontal. Vimos os mapas de Broca e Wernicke sobre a linguagem.
Mas o grande salto veio com Luria, nas cinzas das guerras mundiais. Ele nos ensinou que as partes do cérebro trabalham em redes dinâmicas, esculpidas pela nossa cultura. E hoje, com a neuroimagem moderna, a nossa missão é muito mais do que achar um defeito. A neuropsicologia atual é dinâmica, interdisciplinar e totalmente integrada com a vida real do paciente. Perfeito. E olha, se você me permite deixar uma semente provocativa para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. Manda ver. A gente destacou a percepção brilhante do Luria sobre como a leitura e escrita forçaram o cérebro a criar novas conexões. A escrita alterou o hardware humano ao longo de milênios. A pergunta que intriga muitos pesquisadores hoje é: se a cultura é esse aplicativo poderoso, como será que a nossa atual cultura digital, com notificações constantes, consumo ultra rápido de vídeos, redes sociais, como será que isso não está, silenciosamente e neste exato momento, reconectando as redes dos nossos lobos frontais? Uau. É o tipo de reflexão que faz a gente olhar para o próprio celular de um jeito muito diferente agora, né? Com certeza. O cérebro está sempre se adaptando ao que a gente consome. A gente constrói as ferramentas. E depois as ferramentas nos constroem. A neuropsicologia ensina que o cérebro não é uma obra pronta. Ele está sempre acontecendo. Bela forma de colocar. Bom, se essa viagem fascinante pela história e pelo funcionamento da nossa mente ajudou e enriqueceu seus estudos hoje, não esqueça de acompanhar mais conteúdos como este por aqui. Siga o canal do Psi em Áudio, nós vamos continuar por aqui, sempre desmistificando esses temas densos e trazendo discussões acessíveis sobre o vasto mundo da psicologia, sempre focados no seu aprendizado. Foi um prazer bater esse papo. Bons estudos para todo mundo. Um grande abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo bate-papo.